Como emagrecer sem cortar o pão da sua vida? Como seria emagrecer e continuar a comer aquele pão francês delicioso? Fica aqui comigo porque eu vou dar realmente a dica para você conseguir emagrecer e continuar comendo aquele pãozinho que você tanto gosta. Eu sei que muitas vezes você já pensou, você já até falou que você não emagrece por culpa do pão. Mas pode falar uma coisa? A culpa não é do pão. Às vezes pode ter outras coisas envolvidas aí no seu dia a dia, talvez uma falta de nutriente ou então um desequilíbrio nutricional na sua alimentação e por isso você não consegue emagrecer, tá? Porque não é culpa do pão. Ou às vezes pode até ser a questão do pão. Às vezes você não consegue comer só um pãozinho, come vários pãozinhos, mas eu tenho certeza que a estratégia que eu vou trazer aqui hoje para você, você vai entender como você consegue encaixar o pão na sua vida e ainda emagrecer, tá? Muitas pessoas têm o pão como inimigo, gente, e muitas pessoas acabam substituindo ele por outras opções, achando que está arrasando, que está fazendo tudo certo. Mas não é bem por aí, né? Eu tenho certeza que você já trocou o pão francês por bolacha de água e sal. Não trocou? Ou então que trocou o pão francês pela tapioca. Você já fez isso também? Ou pela bolacha de maisena? Ou então por aquele clube social? Quantos de vocês já não fizeram isso, gente? E posso te perguntar, por conta dessa troca, você conseguiu emagrecer? Porque assim, gente, esses alimentos que eu citei aqui para vocês, eles não são alimentos tão saudáveis assim, tão mais saudável que o pão francês. Tudo bem, a tapioca, eu até defendo ela porque eu acho a tapioca um alimento natural, porque ela vem da mandioca, né? Mas sabe por que eu falo isso da tapioca? Porque eu também cito isso referente ao pão francês. Se a gente for pegar o pão francês e comparar com a bolacha de água e sal, a lista de ingredientes, gente, da bolacha de água e sal é muito mais maior do que a lista de ingredientes do pão francês. Entendeu? É muito maior. Então, por exemplo, no pão francês a gente tem o que de ingredientes? Nós temos a farinha, nós temos água, nós temos sal, fermento e açúcar. 5 ingredientes, tá? Então, agora na lista de ingredientes da bolacha de água e sal tem um monte de coisa, um monte de química, um monte de conservante, né? E eu aposto que você só conhece 2 como alimento. Talvez a água, a farinha e talvez o sal também. Agora, o restante dessa lista são tudo ingredientes industrializados. É uma química para realmente conservar a bolacha de água e sal, entendeu? Então, é só você também comparar o tempo de prateleira, o tempo que a bolacha de água e sal fica numa prateleira. São anos, às vezes, né? A data de validade dela. E o pão francês, ele não é assim, né? Você prepara, né? Eles preparam na padaria, assam e você tem que comer ali no máximo em 2 dias, 3 dias, né? Então, pode ver que logo, se passar uma semana, 10 dias, ele já começa a mofar, não é verdade? Então, olha só a diferença dos dois. E por que isso acontece dele já começar a mofar? Porque ele é um alimento mais natural, entendeu? Comparado à bolacha de água e sal, comparado a clube social, bolacha de maisena, enfim, gente. Então, primeira coisa que eu quero que vocês desconstruam na cabeça de vocês. O seu emagrecimento não aconteceu ainda e a culpa não é do pão francês. A culpa pode ser porque você não está tendo um equilíbrio adequado da alimentação, falta de exercício físico, água, o intestino não está funcionando bem, tá bom? Então a gente não pode colocar a culpa do nosso excesso de peso em um alimento só. Existe todo um contexto por trás, né? Aí vocês vão me falar também que quando você come pão francês, você não consegue ter controle. Você come 1, 2, 3 pãezinhos. Eu sei, e eu sei por que você está fazendo isso. Porque, na verdade, você tem o hábito de comer aquele pão francês só com uma manteiga, né? Aquele pão francês na chapa. Mas, para você conseguir encaixar o pão francês no seu emagrecimento, ele não pode ser só com manteiga.
Sim, ele precisa estar associado a outras coisas, porque o pão francês só com manteiga, gente, ele não mata a fome. Aí é lógico que você não vai ter controle, você vai comer 1, 2, 3 pãezinhos, né? Então, por isso que você precisa prestar atenção no que você combina com esse pão, tá? Quando a gente fala em pão, ele é uma farinha, né? E a farinha, quando a gente consome alimentos com farinha, ela dá um pico de açúcar no nosso corpo e ela cai com tudo. E essa queda brusca, gente, desse açúcar gera fome rápido, entendeu? Então, por isso que vocês precisam melhorar a composição desse pão aí, tá? Não é só com a manteiga. Você precisa associar alimentos que barrem esse pico de açúcar, né, no seu sangue, porque esse pico de açúcar te gera fome mais rápido e também faz mal para sua saúde, tá? É como se acontecesse assim: o corpo precisa correr, fabricar muita insulina para digerir esse açúcar. E aí ele não dá conta de digerir tudo. E aí fica um monte de açúcar solto lá no corpo. E aí vem a célula de gordura e sequestra esse açúcar. E aí é onde a digestão desse açúcar é feita na forma de gordura. Aí é onde ocorre a absorção dessa gordura aonde? Em qual região? Geralmente nas mulheres, na região do abdômen, que é aquela pochete, né? Na região das coxas, do quadril, entendeu? Então por isso que você precisa associar outros alimentos para que quando você consuma o pão francês, ele não dê esse pico de açúcar e caia com tudo. Ele realmente seja absorvido lentamente e te dê mais saciedade, tá? Para você conseguir esse objetivo com o pão francês, você precisa associar 2 tipos de alimento ou um deles, tá? O primeiro alimento que eu indico, que combina também com o pão francês, é a proteína, né? Então, a proteína nós temos o queijo, nós temos o ovo, nós temos a parte de carne, frango, peixe, entendeu? Então, quando a gente associa o pão francês com um desses recheios, talvez um pedaço de queijo, um ovo mexido, um patezinho de atum, um patê de frango, pronto, a proteína ela já barra essa absorção, né? Aí você vai falar, mas por que a proteína faz toda essa mágica aí, né? Porque, gente, a proteína, ela faz o nosso corpo gastar mais energia para fazer a digestão. É como se ela desse mais trabalho. Sabe aquele filho que dá muito trabalho? Então, é a proteína. Aquele filho que dá trabalho para dormir é a proteína, entendeu? Então, ela dá trabalho para fazer a digestão. E aí, com isso, ela não deixa, por exemplo, o açúcar desse pão francês, desse carboidrato, ser absorvido rapidamente, tá? Então, por isso que é importante associar a proteína. E o outro alimento são os vegetais, gente. Salada, legumes, né? Uma cenourinha ralada, um tomate, um alface, uma rúcula, enfim. Então, se a gente associar os vegetais também junto com o pão francês, os vegetais barram esse pico de açúcar, tá bom? Por que eles conseguem fazer isso também? Porque eles contêm bastante fibra e as fibras também, elas demoram para fazer a digestão, elas acabam dificultando a digestão, né? E com isso dão mais saciedade, acelera o metabolismo, entendeu? E ajuda na questão desse açúcar ser absorvido rapidamente, ela também barra esse açúcar, tá? Então, você pode escolher associar os 2 alimentos ou então associar somente um deles, tá? Ou a proteína ou a salada, tá bom? Então, dessa forma, você pode consumir o pão francês sem nenhum problema. E sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir comer só um pão francês. Não vai precisar de 2, 3 pãezinhos, tá? Então, por isso que essa estratégia ajuda muito no seu emagrecimento e o pão francês passa a não ser mais o vilão do seu emagrecimento, e sim te ajudar no emagrecimento, porque aí você vai ter mais saciedade, você vai ajudar a acelerar o seu metabolismo. Então, posso te falar uma coisa? Corre lá para aplicar essa estratégia, tá? E depois me conta aqui nos comentários como que foi, tá bom? Ah, e não esquece, eu esqueci de avisar, de se inscrever aqui no meu canal, porque sempre nós vamos compartilhar dicas, tá? E estratégias para que você consiga aplicar no seu emagrecimento, tá bom? Um grande abraço para você e até mais!